Olá, muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso Simplesmente Servos e Servas, o espaço que temos para conhecermos um pouco mais uns aos outros enquanto família Ibemeyer. Nossa convidada de hoje, a nossa irmã Vanessa Antunes. Muito bem-vinda, minha querida irmã. Obrigada, pastor, que honra fazer parte desse hall de irmãos e irmãs tão especiais que a gente tem visto aí nesse tempo, com histórias lindas, e eu me sinto honrada mesmo. É uma alegria muito grande recebê-la. Irmã Vanessa, conte-nos um pouquinho da sua história. Nossa, contar minha história. Eu sou filha de Rafael e Fátima. Nós morávamos em uma das comunidades daquele grande complexo que existe da Mangueira. Então, eu nasci naquele ambiente. Meus pais não eram cristãos. Meu pai, ele vinha de uma família cristã, mas ele não havia se decidido, de fato, seguir Jesus. Sim. Minha mãe, ela já se converteu adulta, né? A nossa família, a minha família materna, a minha avó era católica, então praticante, e a gente tinha essa ideia, né, do que era a vida religiosa, vamos dizer assim. Eu fui batizada na igreja católica, né? Uhum. A minha madrinha até faleceu esse ano, mas eu não conhecia esse Deus que eu conheço hoje, né? Então, depois que minha mãe entrou na igreja, se converteu de fato, houve uma grande transformação na vida dela. Amém. Ela começou a tentar nos levar, eu e o meu irmão, para a casa de Deus, né? Tentando plantar a semente. Vocês estavam adolescência? A gente já tinha uns... Eu já devia ter uns 10 anos ou mais. Pré-adolescente. E meu irmão já mais, né, menorzinho. Uhum. Só que eu nunca... Minha mãe diz que ela achava que eu ia ser a última a se converter da nossa casa. Uhum. Porque ela sentia que eu era um pouco mais resistente, né? Era a visão dela. Sim. E aconteceu que ela pedia, né, para os irmãos fazerem estudos bíblicos com a gente. Ela levava a gente para participar de ABF e pedia para os adolescentes convidarem a gente. Eu sempre ia meio contrariada, bem contrariada. Só que quando eu cheguei à minha fase de adolescente, aí eu acho que eu realmente... Eu falava para mim assim, eu não preciso ter uma religião para acreditar mesmo em Deus. Eu acredito em Deus, só que eu não preciso de uma religião, né? Uhum. E eu já não ia muito mais para a igreja, não era tão... Eu não a acompanhava mais como quando eu era menor. Sim. Aconteceu de nós nos mudarmos, a gente se mudou para o Rocha, um outro bairro, né? Uhum. Só que a gente continuou a frequentar a mesma igreja, a Igreja Batista Filadélfia, que tinha lá na comunidade. Só que com o passar do tempo, o Senhor foi usando assim meios que hoje eu enxergo assim especiais. Ele me cercou na escola de colegas, no trabalho, porque quando eu fiz 18 anos, aí eu já comecei a trabalhar. Então, colegas que me davam uma Bíblia e faziam uma dedicatória. Colegas que me convidavam para ir com eles, amigas, né? Que me convidavam para ir com elas para a igreja, em algum evento, alguma coisa. Sempre o Senhor usando as pessoas. E eu recebi da minha mãe um livro, que esse livro, pastor, ele foi o divisor de águas. O livro se chama Do Maná Colherás.
Eu acho que ela ainda tem esse livro. Depois eu até compartilho com o pastor. Ok, por favor. Porque ali contava a história de uma mulher que tinha enfrentado uma doença muito séria, mas por meio dessa relação dela com Deus, da vivência que ela tinha, essa experiência íntima com Deus, ela então recebeu a cura, né? Ela foi curada. E de alguma forma realmente sobrenatural, essa história que aparentemente é comum, né? A gente vê alguns casos assim. Tocou profundamente na minha vida. E eu falei para mim, na minha mente, né? Eu quero esse Deus para mim. Foi por meio de um livro, assim. Depois, lógico, de tanta semeadura aí, né? De tantas pessoas, inclusive da minha mãe, oração, muitos irmãos orando pela gente. Hoje, nossa, quantos irmãos especiais que vêm à minha mente aqui, que eu sei que oraram por mim, né? Então, naquele final de semana, se eu não me engano, estava acontecendo um encontro de jovens na igreja. E aí, no domingo à noite, era o encerramento, né? O encerramento daquele congresso. E a minha mãe falou, vamos lá no culto, né? Eu, inicialmente, não tinha ideia de ir. Mas depois de Deus falar comigo dessa forma, eu fui decidida. Assim, eu vou hoje naquele culto e eu vou aceitar Jesus, né? Eu vou tomar minha decisão pública. Sim. Porque eu já entendia que a gente precisava tomar essa decisão, a gente precisava mostrar, né? Que a gente tinha uma intenção de mudar a nossa história. E aí, a partir naquele culto, eu fiquei o culto inteiro esperando só esse momento, pastor. A decisão pessoal já havia sido tomada, né? Eu estava firme no que eu queria fazer. E foi assim. E naquele final de semana, vamos dizer assim, o Senhor me resgatou. E eu nunca mais deixei Jesus. Sempre estive realmente na casa de Deus. E aí a gente começa as nossas batalhas, né? Orando, buscando pelos nossos amados, né? Que ainda precisam aceitar Jesus. Até que meu irmão aceitou Jesus depois, né? De mim. Então, é muito especial. E aí você vai crescendo, vai trabalhando, vai estudando, vai conhecendo pessoas. E uma das pessoas que você conheceu, né, muito especial, que se chama Renato. Meu maridão, né? Conta um pouquinho dessa história. Nossa, hoje, você que casada. Que história, pastor. Parece até que você pesquisou a minha vida. Por quê? Quando eu conheci o Renato, ele não era cristão. Ele era, como a família dele, católica, né? Então, ele não era evangélico. Ele era cristão, mas ele não era evangélico. Sim. Então, uma família de fé, uma família que realmente serve a Jesus também, né? Mas na religião deles. A única tia que ele tem, que é evangélica, frequenta, né, a nossa igreja, é membro, a tia Larci. Um beijo, tia, se você vir. Então, quando eu o conheci, ele não era ainda evangélico. Nós começamos a namorar porque ele foi um arranjo aí, pastor. Vamos conhecer essa história. Foi um arranjo. Ele é primo de um ex-marido de uma prima minha. Deu para entender? Deu. Havia esse casal de primos que já estavam articulando, com segundas intenções, reunir um novo casal de primos, um novo casal na família, né? Então, eram 2 primas e 2 primos. E eles conseguiram, né? Conseguiram criar esse ambiente e nos unir. Mas, depois de um tempo, o Senhor começou a falar comigo que eu precisava me posicionar a respeito
desse casamento, que com certeza a gente já tinha conversado sobre isso, nessas intenções de permanecermos juntos, se esse casamento poderia estar dentro assim do plano de Deus, né? Essa questão do jugo desigual, eu ficava refletindo muito sobre isso. E aí chegou um tempo que eu falei com ele: o Renato, o Senhor tem falado comigo que a gente precisa se decidir, né? E eu não sinto no meu coração que eu possa me casar com você se você não tomar a sua decisão. E foi, eu acho, até meio cruel, sabia? Mas a gente chegou a ficar algum tempo separados, alguns meses separados. E só que depois ele realmente continuou a frequentar essa igreja, que ele ia comigo às vezes, ele ia para participar e tudo mais. Ele mantinha uma fé em Deus. Mantinha uma fé. E frequentava às vezes por causa de mim, né? Então ele começou de fato ele tomou a decisão dele e aceitou Jesus. E aí, depois de um tempinho também dessa decisão, a gente decidiu retornar esse relacionamento. E eu percebo que essa decisão que eu tomei naquele tempo, hoje me traz algumas bênçãos para o meu casamento, para a minha família. Amém. Porque é como se eu tivesse colocado, e de fato foi, Deus em primeiro lugar. Sim. Eu, mesmo no meio do meu sofrimento, da tristeza que Renato sentiu, a gente sentiu por essa separação, eu sinto assim, como se Deus estivesse falando: poxa, eu fui honrado, né, nesse relacionamento. Então eu sinto, eu enxergo, eu consigo enxergar hoje algumas bênçãos provenientes dessa decisão que eu tomei lá. E isso é algo que eu tento até compartilhar às vezes, quando eu estou lá na EBD, né, quando eu estou conversando com alguma amiga, quando eu estou ensinando meus filhos. Então, foi uma bênção. Não foi fácil, Imagino. Foi dolorido, porque a gente, né, amava, mas o Senhor foi fiel. Amém, amém. O método que Deus utilizou para que ele pudesse tomar uma decisão pública, né? Sim. A decisão pessoal, Sim. pelo que você conta, Exatamente. ele já havia, né, tomado. Sempre foi uma ele pessoa... já era uma pessoa que cria em Deus, cria em né? Deus. Que bom. Você tocou em 3 pontos aqui, né? Vamos lá. Você falou de amigos, EBD e filhos. Vamos começar pelos filhos. Fala um pouquinho dos filhos e depois vamos passar para os outros pontos. Minhas heranças, né? Então, eu tenho a Luísa, que recentemente fez 15 anos, né? Já está quase fazendo 16, na verdade. Enorme, linda, né? Uma filha especial que se batizou recentemente. Isso. Eu tô toda feliz com isso. Eu vi Glória a Deus. Eu vi o salto, o pulo que você deu lá na frente. De muita alegria. Mas eu já conversei com ela, que agora ela tem uma caminhada, né? Toda especial com Deus, dela com Deus. Tem o Eduardo, que tem 9 anos, meu presentinho de Natal, que eu costumo falar, porque ele nasceu perto do Natal. E são meus tesouros, né? E eu lembro uma vez, quando eu estava fazendo parte, quando tinha um pequeno grupo na minha casa, que uma amiga muito querida, que o pastor conhece, a Dina, ela trouxe um vídeo rápido, né? Se eu não me engano, do Ronaldo Lidório, falando sobre várias coisas relacionadas à fé, e eu gravei uma frase específica a respeito de filhos, né? Que se a gente pode abraçar uma missão, que seja de fazer com que os nossos filhos entendam essa importância de amar a Deus. E eu tento levar, eu sei que eu tenho
batalhado com as minhas imperfeições, né? Com as minhas limitações, mas esse é um dos grandes objetivos assim da minha vida, de fazer com que meus filhos amem a Deus, por meio da minha postura, relacionamento com as pessoas, cuidado deles mesmos. Eu sei que eu tenho as minhas falhas, mas esse é sempre assim um alvo que eu tenho. Amém. Eu tenho. Você fala com muito carinho das suas amigas. Você gostaria de aproveitar esse momento e mandar um recadinho para elas? Eu tenho algumas amigas especiais. A Aline, que ela não é não é evangélica, mas ela é uma daquelas que, enquanto eu estava sem tomar a minha decisão, ela me convidava. Ela é evangélica, só que ela está um pouco afastada. Então, ela, naquele tempo, ela estava bem envolvida e me convidava para os eventos, me fazia essas investidas, né, importantes. Eu não tenho mais contato com a amiga do trabalho, infelizmente, a Thaísa, mas eu tenho até hoje a Bíblia, que ela escreveu uma dedicatória e está guardadinho lá em casa. Eu tenho a Dina, que é uma amiga querida, porque por meio dos ensinos dela, ela é uma professora, né, nata, assim. Ela já influenciou muito assim, a minha vida. Essa questão de descobrir os dons, a importância de descobrir os dons, foi fundamental. Foi uma mudança, assim, um start, uma luz que deu, sabe, na minha mente. Também uma frase que ela falou que... Qual é a importância da gente conhecer qual é o dom que Deus nos deu e servir, né? Servir com esses dons. Porque o Senhor vai nos pedir conta, né? Do que nós fizemos com esse dom. Então, essa frase também é marcante. Eu tenho algumas amigas do meu trabalho, a Regina, que é minha chefe. Eu tenho a Ivaneide, que é a minha parceira de trabalho, que também são pessoas que, vez ou outra, me conduzem num despertar, né? Do cuidado dos filhos, da casa, do marido, no trabalho. Então, cada uma, né, tem a sua especificidade, a sua influência sobre a minha vida. Nossa, eu poderia falar mais pessoas, né? Que bom. Mas são amigas especiais. Queridas amigas da Vanessa, nossa gratidão, porque o investimento que vocês fizeram na vida dela, hoje nós podemos ver os frutos. A Vanessa tem sido bênção em nossa igreja, em nossa comunidade de fé, junto com a sua família. E que bom que você participou dessa história. Então, a nossa gratidão pelo investimento que você fez na vida dela. Com certeza. E você falou da nossa escola bíblica, você é uma das nossas professoras. Isso. Fala um pouquinho dessa sua experiência na IBD. Então, um dos dons, né, que eu creio que eu tenho, que Deus me deu, é do ensino. Então, eu busco servir a minha igreja dessa forma. E eu já estou há algum tempo com os juniores, né? Alguns anos. Isso. Desde, se eu não me engano, desde a época em que era a Roseli ainda, se eu não me engano, ou Cláudio. E até hoje eles são lindos, né? Todos são animadíssimos. Um beijo, juniores lindos. É muito legal ouvir, às vezes, os pais falando com a gente, agradecendo, porque um filho falou, a aula dela é muito legal. Isso é muito... É uma bênção, assim, é muito... Não tem preço, né? Porque a gente vê que o nosso esforço tem surtido efeito. E há alguns anos também, o Fausto, que faz parte lá da equipe de professores da classe temática,
junto com a Dina também, que estava saindo da igreja, começaram a sondar, a me sondar, para poder, então, participar dessa equipe, porque nós somos 4, né? Isso. São uma bênção, aqueles professores, e a classe é também muito especial, de uns irmãos assim que são super participativos, né? Atentos, carinhosos. É uma bênção poder compartilhar a palavra de Deus. E não só a gente ensina, mas a gente aprende também muito, né? Porque é uma oportunidade de nós trocarmos até as experiências de vida. Nossa, como a gente aprende. É muito, muito abençoador. Que bom. E sei que você faz parte de um outro ministério que é muito desafiador. Ministério Diaconal. Exato. Ela também é diaconisa. Eu sou uma serva. Até nesse título, né? Sou uma serva, com orgulho. Bom, eu costumo levar essa missão do diaconato com a maior naturalidade, assim, possível. Não sinto que eu sou nada melhor que outros, né? Assim, é bem o que o pastor fala mesmo, né? Muitas vezes o pastor Purim falando desse servir que é para todos, não é? Sim. Então isso é algo assim muito tranquilo, mas ao mesmo tempo é uma honra, porque na época em que eu entrei foi uma escolha, uma indicação de alguns irmãos, né? Sim. Alguns irmãos da igreja de alguma forma viram que eu tinha esse perfil, que eu poderia assumir uma função assim tão especial. Então, eu realmente me sinto honrada. E é isso, o que eu puder fazer, né? Eu acabo me dividindo em tantas atividades, né, pastor? Faltou aí um ministério aí. Ainda tem um ministériozinho, né? Mas eu tento organizar a minha da vida. cantoria. Esse ministério também que é desafiador, né? Mas é uma bênção poder servir a Deus. Então, o diaconato é mais não encaro assim como um título tão diferenciado, né? Eu não sou diferente de ninguém, mas é uma honra, é uma honra. E o último ministério da cantoria. Da cantoria, né? Grupo de louvor, né? Gileade. Já cantei no Madrigal, já cantei no Edson Pascoal. A Ana fica sempre me chamando para Edson Pascoal e eu não consigo encaixar na agenda, mas é maravilhoso. Porque a gente toca o coração das pessoas, né? Sim. O Senhor habita no meio dos louvores, então é assim, uma bênção. Meu pai, ele é bem ligado à música, né? Então ele tem uma voz potente. Talvez eu tenha herdado alguma coisa, apesar de não ter essa voz tão potente como a dele. A minha voz é mais suave, né? Suave, mais tranquila, né? Mais tranquila. Mas é maravilhoso, é muito bom. A equipe é muito legal, né? Os nossos líderes queridos aí. Uma bênção. Querida, você gostaria de enviar uma mensagem especial para a nossa família Ibemeyer? Família Ibemeyer. O Senhor, Ele tem um dom para todos os seus filhos. E Ele anseia para que nós utilizemos esses dons, apliquemos, né, no serviço à nossa família. Então, a minha mensagem é que você possa descobrir, pedir ao Senhor que mostre qual é o seu dom, porque todos nós temos um lugar na casa de Deus e que não é simplesmente chegar ao culto e receber, participar daquele momento, mas cada um tem um lugar para servir. E é um prazer, é uma bênção poder perceber como que Deus abençoa a gente e a igreja por meio desse dom. É uma bênção. Querida Vanessa, muito obrigado por sua participação. Deus continue te abençoando. Amém. Muito, você, sua família. Obrigada. É muito bom participar
na construção do reino com você e sua família. Obrigada, pastor. Muito obrigado. Queridos participantes, espero que esta alegria que você viu nesse momento, na fala, no sorriso, na expressão, a alegria de servir ao Senhor, encontre espaço no seu coração, na sua mente, e que você possa dedicar a sua vida ao serviço do Senhor. É difícil, sim, e às vezes encaixar os horários, né, Vanessa? Sim. Aqui será que vai dar com jeitinho, e com oração, buscando a orientação de Deus, você vai encontrar o seu tempo, o seu ministério que é dado por Deus. Amém. Deus nos permitindo, nos encontraremos em mais um Simplesmente Servos e Servas.